O Reflexões de hoje vamos falar sobre cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do subsecretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fábio Anert, e a presença do vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Roosevelt Fernandes. Roosevelt, a gente tem visto um debate muito grande a respeito da questão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O setor produtivo é contra ou a favor a cobrança dos recursos hídricos? O setor produtivo não poderia nunca ser contra a cobrança, porque entende que isso é uma iniciativa importante. Tá? Agora, o que o setor pensa é que esse tipo de discussão tem que ser o mais transparente possível para que as pessoas que estão pagando, no caso os usuários, possam perceber de que essa cobrança está efetivamente redundando em benefícios para o próprio usuário e para a sociedade como um todo. Entendeu? Sim. Então, na realidade, eu acho que seria ilógico alguém dizer que é contra a cobrança, porque isso é uma necessidade. Agora, os critérios é que a gente precisa trabalhar um pouco mais para a gente ter certeza do que as coisas estão evoluindo em que sentido. Certo, subsecretário. Como o senhor vê essa questão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos? Isso já foi iniciado em outros estados no Brasil, né? Alguns que já tinham comitês de bacia há mais tempo, né? E como que o senhor vê o início desse processo aqui no nosso estado? A cobrança é um instrumento de gestão de recursos hídricos. É um instrumento muito importante. Ela está prevista na legislação federal, nacional, né, na Política Nacional de Recursos Hídricos, e está prevista na Política Estadual de Recursos Hídricos. A cobrança ela tem duas grandes características. A primeira delas é de gerar recursos para a recuperação da própria bacia hidrográfica, né? Tentar reverter o quadro de degradação que as bacias hidrográficas atingiram. E, consequentemente, se você reverte esse quadro de degradação, você acaba melhorando aspectos de qualidade e de quantidade da água que vão aí propiciar uma melhor condição de convivência entre usuários e ecossistemas. O outro aspecto muito importante da cobrança é o aspecto educativo. É o aspecto de que você acaba com isso induzindo muito um uso mais racional e mais econômico da água, né? Então, os processos produtivos, eles vão tender a buscar sistemas cada vez mais eficientes de as pessoas entenderem que não é um recurso infinito, né? É claro, tem que ser trabalhado. Porque a partir do momento que a água passa a ter um custo, né, no processo produtivo, é saudável para qualquer processo que se economize cada vez mais água, né? Então, isso faz bem para as bacias, isso faz bem para o próprio processo produtivo, né, que ele ganha mais racionalidade, né, e otimiza mais o processo produtivo. Então, é um instrumento de gestão de recursos hídricos importantíssimo, que já está funcionando em vários estados brasileiros, e o Espírito Santo está discutindo e regulamentando esse instrumento de cobrança, agora principalmente fruto da discussão que está acontecendo na bacia do Rio Doce. O Rio Doce é um rio federal. Né? A sua calha principal, e tem vários afluentes importantes do Espírito Santo. E quem definiu os valores que serão cobrados na bacia do Rio Doce? Que já estão sendo, né? Pois cobrados. Essa é a questão, vou deixar aí para vocês colocarem. Esse é um aspecto muito interessante e positivo desse modelo de gestão da política de recursos hídricos. Porque quem define e discute os valores é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Quem aprova os valores é o Comitê de Bacia Hidrográfica. E é bom lembrar que o Comitê de Bacia Hidrográfica não é uma representação só de governo. Muito pelo contrário, é uma representação tripartite. Você tem governo ali, você tem usuários de água e você tem sociedade civil organizada participando do comitê. Então, na verdade, é um espaço de discussão, de definição e aprovação dos mecanismos de cobrança e dos valores.
Então, isso aconteceu, né, Esses na bacia valores, do Rio Doce. Esses valores são definidos para a calha principal do rio e para todas as subbacias, os afluentes? Para todas as subbacias. Né? É um valor só? Não é um valor só. Né? Nós temos hoje o modelo, a equação de cobrança, ela é a mesma. Ela obedece à mesma lógica. O que é essa equação de cobrança? Essa equação de cobrança é a quantidade de água que se capta vezes multiplicada por um preço público unitário da água, um preço público, multiplicado por um coeficiente de gestão, certo? Então, esse preço público unitário, ele tem um valor para a calha principal do Rio Doce e ele tem um outro valor para os afluentes, né? Então, a equação de cobrança, você tem as vazões de captação são inerentes a cada processo produtivo, quer seja ele na área industrial ou na área agrícola, ou no abastecimento humano, né? O coeficiente de gestão, ele é discutido no âmbito de cada comitê, tanto dos afluentes quanto do Comitê Federal, e o preço público, ele tem essa característica específica. É um preço público para a calha e é outro preço público para os afluentes. Mas isso tudo fruto de um processo de discussão dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, amparado por um suporte técnico da Agência Nacional de Águas. Ah, sim. Esse suporte técnico, presume-se que houve um levantamento das condições da bacia, as demandas, né? Sem dúvida. Na verdade, hoje a Bacia do Rio Doce possui um plano de bacia, né? Um plano da Bacia do Rio Doce. Todo esse processo de instauração da cobrança pelo uso da água, ela tem que estar embasada em cima de um processo de planejamento, em cima de um plano de bacia. Porque é como o Roosevelt colocou, o usuário ele tem que entender como esse dinheiro vai ser aplicado. Né? O dinheiro arrecadado tem que ser aplicado. E a aplicação, o investimento desse recurso tem que ser baseado num plano de bacia. Né? Então, a Bacia do Rio Doce, ela passou por um processo de construção desse plano, fruto aí de uma parceria entre os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais, e o governo federal por meio da Agência Nacional de Águas, e os comitês de bacia. Quer dizer, esse sistema, que é o sistema de gestão de recursos hídricos, e os conselhos, os respectivos conselhos estaduais de recursos hídricos, por fim, o plano foi aprovado no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, foram envolvidos nesse processo, onde teve uma etapa de diagnóstico, uma etapa de definição de metas, né, de metas, e uma definição de programas e ações para a recuperação da bacia. Certo. O setor produtivo, como vê essa questão estabelecimento desses valores para a cobrança? Bem, o setor produtivo, ele pensa da seguinte forma: a Lei 9433, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela define uma série de atribuições, competências, etc. Vou citar só duas. Uma delas diz respeito ao seguinte: vai se instrumentalizar o sistema de cobrança, e abaixo, no lugar próprio, diz que quem define esse valor da cobrança são os comitês. Perfeito. Até aí tudo bem. E ela não faz nenhuma referência, estou enfatizando bastante, a qual ou quais critérios básicos deverão ser utilizados na definição dessa cobrança. Não faz nenhuma referência. Um ano depois dessa lei ter sido aprovada, 9433, no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, foi criada a 5818. A Lei 5818, que define a política estadual de recursos hídricos, né? Perfeito. E nessa Lei 5818, no seu artigo, não sei se 57 ou 58, foi definido o seguinte: a cobrança deverá ser pautada através de critérios básicos, através de lei específica. Ou seja, ficou dito que havia uma evolução, não foi dito não, há uma evolução clara com relação a 9433, onde na nossa legislação foi dito isso. Então era de se esperar que esse instrumento tivesse sido regulamentado com urgência, porque se havia interesse em fazer a cobrança, e o setor concorda, a Federação das Indústrias concorda com a cobrança, não é contra, deveria ter sido regulamentado esse instrumento. Não foi isso que aconteceu. Ou seja, a 5818 foi gestada no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, depois veio uma outra versão, completamente diferente, na época falava sobre caixa único, etc. O Conselho
remodelou a versão e devolveu, dizendo que o Conselho queria era aquela versão que foi devolvida. Essa versão que foi devolvida nunca foi discutida, nem colocada na Assembleia, em lugar nenhum. Aí demorou um certo número de anos, voltou uma outra versão, que não era aquela que tinha sido aprovada no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, é uma versão nova que veio. Novamente o Conselho mudou a versão voltou para a origem e também nunca foi discutida. O que a gente sabe hoje é que existe uma versão na PGE, certo? Que pode ser aquela segunda que o Conselho aprovou, ou pode ser uma outra versão diferente, não se sabe, né? E na realidade, ou seja, a gente não fez, essa é a minha opinião, não fez dentro do Estado a regulamentação da lei vigente. Ah, mas vamos mudar a 5818. Me perdoe, mas enquanto a 5818 não sair publicada com outro número no Diário Oficial, ela é que está valendo. E se ela está valendo, nós temos que atender essa resolução. Ou seja, essa determinação da lei. Então, essa é a grande dúvida. Tanto é assim que numa das últimas reuniões do Conselho foi aprovada uma resolução que definia valores. E foi dito lá, está gravado, evidentemente, o seguinte: esses valores eles não serão aplicados agora. Por que não serão aplicados agora? Porque não há, tem que se esperar 5818 acontecer, etc, etc. Aí eu faço uma pergunta, ora, se aqueles valores não seriam aplicados... Seria uma lei complementar a 5818 que você está colocando. Exatamente, exatamente. Então, se aqueles valores não foram... Se a 5818 não tem a sua versão definitiva, está valendo atual, não seria lógica se aprovar cobrança com valores a serem aplicados depois que a 5818 for alterada. Então foi uma coisa estranha, né? Ou seja, no meu ponto de vista, o Conselho, vamos dizer assim, definiu... Vamos dizer assim, ponto futuro, né? Como dizia lá o Zagallo, né? Sei lá, dizia exatamente, é um ponto futuro, quer dizer, definir um critério para o futuro depois que houver a regulamentação efetiva do que diz respeito à cobrança. Eu achei aquilo confuso, na minha cabeça não é confuso. Tanto é que eu votei e declarei meu voto, ou seja, eu disse que essa postura é que eu não estava entendendo, ou seja, por que aprovar com a velocidade que foi aprovada uma resolução, definindo cobrança, certo? Em cima de uma estrutura que na realidade ainda vai precisar ser regulamentada em certos aspectos. Foi um avanço com aspa, né? Esse foi o grande ponto que o segmento não entendeu. Essa é a posição básica que eu acho. Qual é o seu entendimento desse processo? Olha, está correto que... Colocação do... Está correto que o início do processo de cobrança nos rios estaduais, nos afluentes, por exemplo, da bacia do Rio Doce estaduais para o Espírito Santo, depende de uma regulamentação da lei. É coisa que realmente está em curso, né? Então está correto isso. A questão é, isso necessariamente não impede a discussão dos mecanismos e valores da cobrança, porque a lei ela não vai estabelecer isso. A lei ela vai estabelecer os critérios gerais. Ela vai, na verdade, empoderar, coisa que a atual 5818 já faz, os comitês de bacia e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos para decidir com relação aos valores e os mecanismos de cobrança. Então, assim, o processo do Rio Doce, como não depende só do Estado do Espírito Santo, envolve o Estado de Minas Gerais e a União, que é a Agência Nacional de Águas, já está em curso. E o Estado de Minas Gerais e a União já tem legislação que regulamenta a cobrança pelo uso da água. Então, os valores arrecadados com a cobrança na calha principal do Rio Doce já estão sendo discutidos para efeito de aplicação no plano que foi definido. Então, a distribuição desses recursos, é importante que o Espírito Santo trabalhe para garantir aquilo que é direito do Espírito Santo na distribuição desses recursos, na cobrança na calha principal. Sim. Ok? Isso não está claro hoje no Comitê da Bacia? Pois é, isso está claro, já tem legislação, mas o Espírito Santo ele tem que dar o seu posicionamento com relação aos mecanismos de cobrança, né, e os valores, com uma preocupação que nós temos até de ser prejudicados no que diz respeito à distribuição dos recursos. Certo, mas agora a cobrança nos rios estaduais, de fato, ela só começará a acontecer com a alteração na Lei 5818. Né? Esse é um processo que já está em curso realmente na PGE, né, na Procuradoria-Geral do Estado. Ele faz, na verdade, uma revisão no sentido de aperfeiçoamento da 5818. Então, assim, o dispositivo legal que virá ali será uma lei capixaba,
do Espírito Santo que autoriza e empodera os comitês de bacia e o conselho para definir estabelecer os valores. Os valores, os mecanismos de cobrança. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.